Vem comigo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na veia. No vídeo de hoje, nós vamos aprender tudo sobre normas penais em branco e normas penais incompletas ou imperfeitas. Se você já domina esse tema, a gente vai revisar e o seu conhecimento vai aumentar. Agora, se você nunca viu esse tema, fica comigo até o final. Eu vou te ensinar, você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, marque esse sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades que nós trouxemos para vocês. Curte esse vídeo, divulga para os seus amigos. Vamos difundir e democratizar o ensino do direito penal. Vamos lá, pessoal. Normas penais em branco ou primariamente remetidas. O que são elas? São aquelas normas cujo preceito primário está incompleto. Precisa, portanto, de uma complementação em respeito à taxatividade e o princípio da reserva legal. Mas, professor, o que é preceito primário? Pessoal, qualquer tipo penal incriminador é composto pelo preceito primário e pelo preceito secundário. O preceito primário traz aquela conduta que o Estado vai considerar criminosa se você cometer. E o preceito secundário, por sua vez, traz a pena em abstrato que você poderá receber caso você realize aquela conduta prevista no preceito primário. As normas penais em branco, portanto, são aqueles tipos penais cujo preceito primário dependem de complementação. E elas podem ser normas penais em branco próprias ou normas penais em branco impróprias. As normas penais em branco próprias, elas também são chamadas de em sentido estrito ou heterogêneas. Elas são aquelas complementadas por uma espécie normativa diferente da lei. Quer ver um exemplo? O artigo 33 da Lei de Drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Mas, pessoal, o que são drogas para fins de tipificação penal? Se eu tomar um remédio para dor de cabeça, eu estou ingerindo uma droga. Se eu tomar uma cerveja, eu estou ingerindo uma droga. Se eu tomar um café, eu estou ingerindo uma droga. As drogas, pessoal, para fins de tipificação penal, elas estão previstas na portaria 344 lá da Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde. Por isso que o artigo 33 da Lei de Drogas é considerado uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque a complementação está em uma espécie normativa diferente da lei. Ao contrário, pessoal, das normas penais em branco impróprias. Elas também são chamadas de em sentido amplo ou homogêneas. Por que homogênea? Porque a complementação está numa lei. A heterogênea recebe a complementação numa espécie normativa diferente da lei. A homogênea recebe a complementação da lei. Elas também se subdividem, pessoal. Elas se subdividem em homovitelinas e heterovitelinas. As homovitelinas, o complemento está dentro da própria lei, que será complementada. Quer ver um exemplo? O artigo 312 do Código Penal. Está lá. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo, em proveito próprio ou à lei. Mas quem é o funcionário público, pessoal, para fins penais? Está lá no artigo 327. A complementação está no próprio Código Penal, que é o diploma que também traz a norma penal em branco que precisa ser complementada. Por isso, é chamada de homovitelina. É só lembrar dos gêmeos. Os gêmeos que são iguais, eles são chamados de homovitelinos. Aqui a norma penal em branco e o complemento está na mesma norma, está na mesma lei, na lei igual. Por isso, homovitelina. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Por isso que o artigo 312 do Código Penal, pessoal, é considerado uma norma penal em branco homogênea, homovitelina, pois a complementação do seu preceito primário encontra-se na própria lei que trouxe a norma penal em branco. A heterovitelina, pessoal, por outro lado, também recebe o complemento de uma lei, mas é uma lei diversa da lei que contém a norma penal em branco. Quer ver outro exemplo? Artigo 235 do Código Penal. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Mas o que é casamento para fins jurídicos, pessoal? Casamento está regulamentado a partir do artigo 1511 do Código Civil. É uma norma penal em branco que recebe um complemento de uma lei, só que uma lei diferente da lei que contém a norma penal em branco.
Por isso, heterovitelina. Lembrar dos gêmeos que são diferentes. Aí são dois vitelos, duas leis diferentes. Por isso que é chamada de norma penal em branco homogênea heterovitelina. O complemento está numa lei diferente da lei que traz a norma penal em branco, que precisa ser complementada. E as normas penais incompletas, pessoal, que também são chamadas de imperfeitas ou secundariamente remetidas. Nesse caso, aí o preceito secundário que está incompleto, ele que vai precisar de complementação. Quer ver um exemplo? Está lá no artigo 304 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Qual é a pena? A cominada falsificação ou a alteração. Quer ver uma observação, pessoal? Esse artigo 304, ele tanto é uma norma penal em branco, que a gente precisa complementar com os artigos 297 ao 302, quanto uma norma penal incompleta ou imperfeita, pois o preceito secundário está incompleto, necessitando, portanto, de complementação. Por isso, pessoal, que o artigo 304 é considerado uma norma penal incompleta ou secundariamente remetida, pois o preceito secundário está incompleto, necessitando de complementação. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisão rápida aqui, então, para a gente não esquecer mais? Norma penal em branco é aquela cujo preceito primário está incompleto, precisa de complementação. As normas penais em branco heterogêneas recebem o complemento de uma espécie normativa diferente da lei. As normas penais em branco homogêneas recebem o complemento de uma lei. Ela vai ser subdividida em homovitelina, se o complemento estiver na mesma lei da norma penal em branco que precisa ser complementada, ou heterovitelina, se o complemento estiver numa lei diferente da norma penal em branco que precisa ser complementada. Por sua vez, a norma penal incompleta ou imperfeita é aquela que precisa de complementação no preceito secundário. A pena a gente tem que remeter para descobrir qual é a um outro tipo penal. Tudo bem, pessoal? Vamos estudar, fiquem com Deus, curte o vídeo aqui, divulga para os seus amigos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.